É um pássaro? É um avião? Não. É um alienígenazinho muito problemático. Batman is actually Bruce Wayne. Spider-Man is actually Peter Parker. When that character wakes up in the morning, he's Peter Parker. He has to put on a costume to become Spider-Man. Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman. Bem-vindos! Esse é o Heróis no Divã, onde fazemos grandes análises psicológicas de personagens da cultura pop. Me perguntaram no outro vídeo se eu tenho alguma formação psicológica ou psiquiátrica. Não, mas os meus pacientes também não são reais, então eu acho que tá tudo bem. Hoje vamos falar do Homem de Aço, Clark Kent, Kal-El, Superman. Esse personagem que foi criado pela dupla de adolescentes Jerry Siegel e Joe Shuster em 1933 e publicado somente em 1938 na revista Action Comics número 1. As influências para o Superman foram dois personagens que também lutavam pelos fracos e oprimidos. O Pimpinela Escarlate, que ajudava a libertar prisioneiros no terror após a Revolução Francesa, e o Zorro, que ajudava a população da Califórnia contra o jugo dos espanhóis. E o Superman se transformou no super-herói mais famoso do mundo, um alienígena que vive entre nós e nos ajuda e nos inspira a sermos melhores como seres humanos. O Superman não ajuda porque pode, ele ajuda porque se sente bem fazendo isso. Ele não se vê obrigado, mas ao se sentir especial, ele sente que tem uma responsabilidade em fazer o que é certo e acaba considerando o bem das outras pessoas acima do seu próprio bem. Essa é uma maneira simples de analisar o Homem de Aço, mas nós vamos muito mais a fundo na psique desse personagem, primeiro tirando da frente o complexo de Superman, que não tem nada a ver com o Superman. O psicólogo Frederick Wertham, ele lançou um livro chamado Sedução do Inocente, onde ele analisa o complexo de Superman, que seria o seguinte: as crianças estariam experimentando fantasias de sadismo ao ver heróis batendo e punindo outras pessoas, o que seria uma relação nociva ao crescimento e ao desenvolvimento dessas crianças, que daria abertura para que estas se tornassem delinquentes juvenis, homossexuais e, claro, comunistas. Mas tirando o complexo de Superman da frente, o que faz esse personagem tão interessante? O que faz qualquer personagem interessante? O conflito, as dificuldades, os obstáculos que esse personagem tem para conquistar o que ele quer. Qual é o obstáculo do Superman? Ele é capaz de fazer qualquer coisa, ele é super forte, ele é super resistente, ele dispara raios incandescentes pelo olho, ele tem um sopro congelante, ele é capaz de voar. O que pode deter essa pessoa? Justamente o lado psicológico, o lado humano, porque apesar de ser uma pessoa super poderosa, ele é um garoto do Kansas, ele é uma criança que cresceu numa família humana, e ele tem valores humanos, ele tem valores caipiras, e isso que vai gerar para ele um conflito muito grande entre o deus alienígena e o garoto fazendeiro. A psicologia tem um modelo de desenvolvimento de personalidade que tem dois polos. Primeiro, a maneira que você se vê, a maneira que você se coloca diante da sociedade, que você se enxerga. A outra é a maneira que você se relaciona com as outras pessoas, que você se relaciona no convívio pessoal. E esse conflito vai estar sempre dentro do Clark Kent. A hora que ele deve ser Clark Kent e a hora que ele deve ser Superman. Como ele se vê dentro dessa sociedade, como ele constrói seu código moral, como ele se sente bem, como ele adequa seus superpoderes com a convivência humana. Ele percebe que quanto melhor ele é em tudo, mais ele afasta as pessoas. E quanto mais ele é humano, mais ele atrai as pessoas. Amizades, amores, família. E isso vai ser um conflito muito grande para a personalidade do pequeno Clark Kent, que vai crescendo, se torna adolescente,
uma fase de mudanças psicológicas, físicas, e ele vai ter tudo ao mesmo tempo, porque é exatamente o momento que ele descobre que ele não é só adotado, que ele é um alienígena. E aí o cartunista Julius Pfeiffer coloca muito bem de que a personalidade que ele cria para o Clark Kent é como ele enxerga o ser humano. Um cara fraco, um cara inapto, um cara inábil, uma pessoa desajeitada. É como ele vê o ser humano. Todos os humanos são fracos na visão do Homem de Aço. E ele vai carregar uma culpa muito grande, porque ao mesmo tempo que ele é capaz de fazer tudo, ele não é capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Ele não é capaz de salvar todo mundo. E ele sempre vai deixar alguém na mão. E ele tem esse conflito entre querer ajudar todo mundo e não conseguir ajudar todo mundo o tempo todo. E aí você pode perguntar, o Superman também sofre de estresse pós-traumático, assim como a gente falou aqui nos vídeos anteriores do Batman e do Homem-Aranha? Sim e não. É comum que bebês e crianças pequenas que têm uma experiência de trauma, ao descobrirem e ao estudarem sobre seu passado, comecem a adquirir um estresse pós-traumático, comecem a ter pesadelos, começam a ter memórias, fantasias sobre essa tragédia. Então poderia acontecer com o Clark Kent, porém ele tem uma coisa que é muito fundamental e que os outros heróis não tiveram, que é uma família acolhedora e que ele reconhece como sendo os verdadeiros pais, coisa que o Batman jamais teve e que por mais que o Peter Parker tenha, ele nunca considerou o tio Ben e a tia May como pai e mãe. E o Superman não vai ter essa necessidade. Só nos anos 50 que a história de Krypton começa a ficar um pouco mais clara de o que era Krypton, quem eram os pais do Superman. Ele antigamente vinha de um planeta distante, que nem tinha nome. Krypton começou a ser explorado 20 anos depois que o Superman tinha sido criado. E aí veio essa história, a história kryptoniana, que vai, de certa maneira, influenciar o pobre Clark Kent. E a Kryptonita vai ser uma metáfora para isso. Porque a Kryptonita, tirando a parte de fantasia, de ser a radiação que faz o Superman perder seus poderes, a Kryptonita é uma forma física do passado dele. Ela é o estresse pós-traumático dele. Ele, ao ver um pedaço de Krypton, ele perde os poderes. E isso tem uma simbologia psicológica muito grande. O psicólogo John Bowlby, ele tem a teoria do apego, que toda criança, todo bebê, ele elege uma pessoa como sendo um porto seguro, como sendo alguém que ele pode confiar e que ele vai se sentir seguro. E o Superman tem isso na família dele. Então, mesmo sendo de outro planeta, mesmo sendo adotado, ele, ao ter a família Kent como o seu objeto de apego, ele tem uma infância tecnicamente saudável. Uma criança que pode explorar, experimentar com segurança o mundo ao redor. Os Kents ajudam o Clark Kent a desenvolver sua autonomia. E ele só vai sentir necessidade de descobrir seu passado na adolescência, o que é muito comum para crianças adotadas. As crianças adotadas, quando elas chegam na puberdade, começam a ter aparência física muito diferente dos seus pais adotivos, eles começam a ter necessidade, ter um impulso de descobrir quem são os verdadeiros pais. E é exatamente isso que o Clark Kent vai fazer ao sair de casa e até a fortaleza da solidão, e vai descobrir suas origens kryptonianas e vai conseguir juntar essas duas heranças que ele tem, dos Kent e dos El, em uma nova personalidade que ele vai assumir, representada pelo S no peito, que é o Superman. E ele vai ficar desaparecido até os 33 anos, claro, né? A simbologia com Cristo é sempre presente no Superman. E esse momento na Fortaleza da Solidão é que o psicólogo James Marcia analisa como identidade moratória. É quando o adolescente está descobrindo as possibilidades de encontrar sua própria identidade, esse conflito de identidades que o adolescente tem, o Superman tem simbolicamente na Fortaleza da Solidão. Só que ele tem necessidade de se adequar ao universo humano, se adequar à sociedade humana. Então ele passa a criar um personagem, que é o Clark Kent, que é completamente diferente do Clark Kent adolescente,
onde ele vai se misturar aos seres humanos e conseguir vivenciar uma experiência normal de uma pessoa comum. E aí vem a principal característica que eu quero colocar aqui, que é o complexo do Salvador. O Superman tem um complexo do Salvador de maneira obsessiva, de maneira super potencializada. O que é o comportamento do Salvador? É querer dar mais do que receber. Uma pessoa que só é feliz quando ela oferece. É uma construção psicológica que faz uma pessoa sentir necessidade de salvar outras pessoas. E ele tem uma forte tendência a procurar pessoas que precisam de ajuda desesperadamente. Então, ajudá-los, muitas vezes sacrificando suas próprias necessidades pessoais para o bem dessas pessoas. Isso é puro suco de Superman. Ele se sente responsável, ele se sente pastor da humanidade. Ao mesmo tempo que ele tem uma necessidade de ajudar todo mundo ao mesmo tempo, ele lida o tempo todo com esse dilema de deixar a humanidade seguir seu próprio curso, que é o grande perigo de uma pessoa que sofre de complexo de Salvador, que é não deixar, isso é muito comum com relacionamentos, de uma pessoa ajudar tanto a outra que infantiliza a outra pessoa, que deixa ela sem condições de agir por si própria. Isso é muito comum com relacionamentos entre homens e mulheres mais velhos e mais novos, e o Superman tem isso com a humanidade. Ele quer ajudar todo mundo, ele se sente responsável, ele se sente à disposição de sempre estar pegando na mão de todo mundo, e ele se vê com esse dilema de que será que não é ideal deixar o ser humano errar para que ele aprenda com os próprios erros, ou o Superman precisa o tempo todo estar ajudando todo mundo? Então, ao mesmo tempo que ele se sente infeliz, inferiorizado por não conseguir ajudar todo mundo, ele se sente infeliz e angustiado por ter que deixar as pessoas errarem. Às vezes ter que dar um passo atrás e esperar. Então o Superman, por mais que ele esteja apto a superar todos os desafios físicos, os desafios psicológicos estão aí e atormentam ele o tempo todo. Ele é super poderoso, sim, mas ele precisa aprender como amar, como ser amado, como se relacionar, como ter sua própria identidade, como agir, como querer, e para tudo isso os poderes dele não servem em nada. Um grande exemplo está na relação, no triângulo amoroso quase, entre Clark Kent, Lois Lane e Superman. O Clark Kent, apesar dele se saber Superman, ele fica completamente tímido, impotente à frente do poder que a Lois Lane apresenta, porque a Lois Lane não é um ser humano comum, não é o jeito que ele vê a humanidade. A Lois Lane, ela é ativa, ela é independente, ela é forte, e isso surpreende o Clark Kent. O Clark Kent fica um pouco dominado pela força da presença da Lois Lane. E por outro lado, a Lois Lane se sente dominada e impotente frente à força da presença do Superman. Mas ela não sente assim frente ao Clark Kent. O Clark Kent ela domina. E aí essa relação é muito interessante de você analisar. É claro que a Lois Lane sempre foi uma repórter destemida, mas ela foi ganhando mais força conforme o tempo foi passando. O Superman tem mais de 80 anos. E mais em todas essas relações que esse triângulo amoroso se forma, a Lois Lane é sempre alguém que impressiona o Clark Kent e é impressionada pelo Superman, o que é uma dinâmica muito legal de você perceber. Então, concluindo, o grande dilema do Superman é que ele não pode ignorar a sua natureza alienígena e, ao mesmo tempo, que ele não pode esconder seus próprios dilemas éticos e morais. O Grant Morrison, que fez All Stars, que é sensacional, ele enxergou isso, que não tinha como criar um conflito físico para o Superman, porque ele é capaz de fazer qualquer coisa. Onde está o conflito principal do Homem de Aço? No psicológico, no jeito que ele se relaciona com sua identidade e com a sociedade onde ele está inserido. E isso é brilhante, isso é genial. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje no Heróis no Divã sobre Superman. Espero que tenham gostado. Dá uma olhada nos vídeos antigos e, quem sabe, sexta-feira que vem estamos de volta com análise psicológica de mais um super-herói do cinema, da TV, dos quadrinhos, enfim. Espero vocês. Tchau!